Vamos agora para a desistência voluntária. Na desistência voluntária, o que separa a desistência voluntária da tentativa? É que na desistência voluntária não é uma circunstância alheia à vontade do agente que impede a consumação. Então, quem impede a consumação? O próprio agente. É ele que impede. Ele. E ele impede como? Desistindo da prática dos demais atos. Ele inicia, ele entra na fase de execução, até porque se ele não entrar na fase de execução, ele não vai ser punido, né? Não tem como, ele vai ficar na fase só da cogitação, da preparação e tal. Não, ele entra na execução. Por isso, ele corre o risco de ser atingido pelo tipo. Ele já está ali no momento crítico, né? Naquela fase crítica da execução. Mas ele não atinge a consumação porque ele não quer. Ele inicia os atos e antes de esgotar esses atos, ele para. Ele podia praticar os demais atos, mas ele não queria. Porque assim ele sabia que iria evitar a consumação. Essa desistência, ela precisa ser voluntária, não necessariamente espontânea. Quando as bancas cobram isso, sai de baixo. É uma derrocada geral. O pessoal capota bonito demais nisso aí. Porque confunde voluntária com espontânea. São coisas diferentes. O nome do instituto é desistência voluntária, não é desistência espontânea. Ah, mas eu pensei que teria que estar combinada voluntariedade e espontaneidade. Não. Tem que ser voluntária. E o que significa isso? Significa que o agente podia praticar os demais atos. Ele podia. Porque se ele não podia, ele não tinha como praticar os demais atos, ele foi impedido, aí nós vamos voltar ao instituto de tentativa. O que vai ser um caso de tentativa imperfeita, né? Olha, ele iniciou os atos executórios, mas ele não praticou os demais. Por quê? Porque ele foi impedido. Impedido é tentativa. Circunstância alheia à vontade. Ele queria, mas ele não podia. Então, tentativa imperfeita. Imperfeita por quê? Porque ele não fez tudo. Aqui não. Ele podia. Tanto que eu coloquei no quadro, conforme vocês estão vendo, eu coloquei uma coisa que geralmente nos livros os autores fazem, né, para facilitar a nossa vida. Ele fala assim, na tentativa imperfeita, o agente quer, mas não pode. Ele é impedido de praticar os demais atos. Na desistência voluntária, ele pode, mas ele não quer. Então, se ele tinha um campo livre para a prática dos demais atos executórios, por que ele não prosseguiu? Porque ele quis. Então, a desistência foi voluntária, mas não necessariamente espontânea. Ou seja, essa decisão de não prosseguir nos demais atos pode ter brotado na mente dele espontaneamente, ou pode ter surgido essa decisão de não praticar os demais atos por influência de terceiros. Aí você fala assim, se foi por influência de terceiros, então não foi espontâneo. Sim, mas não faz diferença. O legislador não se preocupou com isso. Ele se preocupou só com a voluntariedade e não com a espontaneidade. Vamos ao exemplo. Um indivíduo entra na casa de uma vítima com a intenção de pegar o dinheiro que se encontra no cofre. Nós até vimos uma situação dessa no estudo do conflito aparente de normas, né? No princípio da consunção, que eu falei, o furto absorve a violação do domicílio. Eu dei um exemplo assim. Então ele entrou na casa da vítima querendo pegar o dinheiro que se encontrava dentro do cofre, bem guardado num cofre. Aí, ao entrar na casa, foi caminhando em direção ao cofre. Ele observou que tinham várias fotografias, vários porta-retratos ali na estante próxima. E, curioso, ficou olhando aquelas fotos e viu
que se tratava de uma família muito bonita, um pai muito bonito, uma mãe muito bonita, os filhos lindíssimos. Aquelas fotografias típicas de comercial de pasta de dente, rolando pela grama, aqueles dentes brancos. Aí ele chorou, porque é um bandido muito sensível, e lembrou que ele não teve um pai presente, uma família toda degenerada. Mexeu com a sensibilidade desse bandido poeta, desse bandido muito lírico, né? E aí ele pensou assim, cara, tanta gente ruim no mundo, e eu vou estragar a vida dessa família linda. Aí deu meia volta e saiu pela mesma janela por onde entrou. Eu verifico o seguinte, não foi uma circunstância alheia à vontade dele que impediu. Não foi algo de fora que impediu. Foi ele, algo de dentro, ele. Ele tinha o campo livre. Se ele quisesse pegar o dinheiro, era só ele dar mais 3 passos, abrir o cofre e meter a mão. Mas não. Embora ele tivesse o campo livre para a prática dos demais atos, ele desistiu. Essa desistência foi voluntária, não há dúvida, e foi espontânea. Mas essa espontaneidade não interessa. Isso não importa. O que importa é que foi voluntário. Poderia não ter sido espontâneo. Ele poderia ter deixado de praticar os demais atos por influência de um parceiro que foi com ele, que ficou assim, faz isso não, Deus está vendo, aqui se faz, aqui se paga, você está inscrito em concurso público, vai que surge uma condenação por furto, está ferrado, investigação social, não passa em lugar nenhum, condenado por furto, não. Aí ele nem pensando na vítima, não, pensando nele. Ele pensa, é verdade, vou fazer isso não. Então o outro dizendo assim, imagina seu pai te vendo aí, o pai já morreu, né? A vergonha que ele sentiria de você, que desgosto que você daria para seu pai, se ele está te vendo de algum lugar. Aí ele pensa, é verdade, não vou seguir não. Aí ele sai da casa. A desistência é voluntária? É. Por que voluntária? Porque ele tinha um campo livre. Nada o impedia. O colega não estava segurando, puxando ele pela camisa. Isso seria circunstância ali à vontade, mas não. Ele tinha um campo livre. Mesmo com o outro enchendo o saco, ele poderia ter pego o dinheiro. Desistência voluntária. E foi espontânea? Não. Porque ele foi influenciado pelo colega, que ficou falando, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Deus está vindo, vai estragar a sua vida, faz isso não. Teu pai, lembra do teu pai, pensa na sua mãe. Mas não descaracteriza o instituto. Sendo espontânea ou não a desistência, não importa, é desistência. Agora tem uma pegadinha nojenta em prova. Essa é uma velha conhecida. Eles costumam, nas questões de prova, eles costumam usar a expressão desistiu, mas não no sentido técnico, até porque se fosse no sentido técnico eles já estariam respondendo, né? O objetivo é induzir o aluno a marcar desistência voluntária pelo fato deles terem usado o termo desistiu. Ele desistiu. Eu falando desse instituto hoje, assim, depois do trauma do concurso da Polícia Civil, eu não lembro que prova foi essa, se foi de inspetor, de investigador, mas tinha uma questão ali, nossa senhora, que caos, que confusão que fizeram, que confusão, sobre desistência, horrível, questão horrível, acho que foi uma das piores questões que eu vi na minha vida, assim, e pior do que essa questão, só o gabarito, né, só o gabarito. Eu nem vou entrar em detalhe não, é só para mostrar o quanto é importante dominar isso. Espero que as bancas examinadoras entendam também que é importante que eles dominem, não só os alunos. Nas questões, às vezes eles falam assim, o sujeito tinha entrado na casa da vítima para pegar o dinheiro. E aí quando ele ouviu a sirene da polícia, ele desistiu. A banca está induzindo o candidato a marcar desistência voluntária
usando o termo desistiu. Mas desistiu uma pinóia. Se a polícia estava chegando, ele não desistiu. Ele foi impedido. Claro que ele pode até dizer assim, na hora que a polícia chegou, eu desisti. Mas na verdade, ainda que ele quisesse praticar, ele já não tinha como, a polícia chegou. Também assim, ele entrou na casa, se dirigiu ao cofre para pegar o dinheiro que estava no cofre. Aí ele sentiu uma cosquinha esquisita na perna, quando ele olhou era um Rottweiler. Aí ele desistiu uma vírgula. O cachorro se aproximou, ele viu que essa fera vai me comer. Aí saiu fora, porque ele não tinha como prosseguir. Tá? Então cuidado com o uso do desistiu, que pode não estar, e provavelmente não estará, no seu teor técnico. Tá? Agora, na desistência voluntária, como é que o sujeito responde, se é que ele vai responder? Eu não posso pensar assim, ele vai pegar a pena do crime que ele queria praticar, porém com redução. Não, isso é tentativa. Ó. Tentativa que se resolve assim. E na desistência? Na desistência, ele vai responder pelos atos praticados até o instante da sua desistência. Ele estava praticando atos de execução, aí num determinado momento ele parou, né? Ele desistiu de prosseguir. Beleza. O que ele fez até esse momento? Se o que ele fez até aquele momento da desistência configurar um crime, ele vai responder por esse crime. Se o que ele fez até aquele momento não configurar nada em matéria penal, ele não responde por nada. Nesse exemplo que eu dei, o cara entrou na casa com a intenção de fazer uma limpa no cofre da vítima. Mas, como ele se emocionou diante das fotografias lindas que se encontravam ali próximas, ele deu meia volta e saiu pela janela por onde ele entrou. Ele não pode responder por furto. Vai responder por furto, na forma tentada. Como assim tentada? Se foi ele que impediu, não há de se falar em furto consumado, porque ele não pegou, nem em furto tentado, porque não foi circunstância ali à vontade. Foi ele. Então, se foi ele que impediu, aplica-se o artigo 15. Ele só irá responder pelos atos já realizados. O que ele realizou? Ele violou o domicílio. Então, ele responde por violação do domicílio. Agora, poderia nem mesmo configurar um caso de crime. Esses atos de execução que foram iniciados, analisados isoladamente, não configuram crime nenhum. Então, não responde por nada. Vamos agora a um instituto que se encontra no mesmo artigo, que é o artigo 15, o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, às vezes, assim como nós vimos na desistência voluntária, às vezes eles tentam fazer uma confusãozinha com o crime falho, porque há um ponto em comum com a tentativa, né? E no caso a tentativa perfeita. A desistência voluntária parece a tentativa imperfeita, mas o arrependimento eficaz nos lembra a tentativa perfeita, também conhecida como crime falho. Por quê? Porque tanto na tentativa perfeita quanto no arrependimento eficaz, o agente esgota os atos executórios. Ele realiza toda a conduta. Ele vai até o fim. Então esse é o ponto em comum. Mas o que separa a tentativa perfeita do arrependimento eficaz é o porquê, né? Na tentativa perfeita, por que não ocorre a consumação, embora ele tenha esgotado os atos executórios? Circunstâncias alheias à sua vontade. E no arrependimento eficaz, por que ele não atinge a consumação? Porque ele impediu. Ele não atingiu a consumação porque ele impediu. Mas como que ele vai conseguir impedir a consumação se já esgotados os atos executórios? Só tem um jeito: praticando uma nova conduta. Porque na desistência voluntária, como ele ainda não esgotou, ele pode se dar o luxo de parar. Eu não realizando os demais, a consumação não ocorre. Mas aqui, o cara já fez tudo aquilo que era necessário para atingir a consumação.
Portanto, se ele cruza os braços, das duas uma. Ou a consumação ocorre e ele responde pelo crime consumado, ou a consumação não ocorre e ele responde pelo crime tentado. Porque ninguém pode dizer que foi ele que impediu, ele cruzou os braços. No arrependimento eficaz, necessariamente ele vai ter que fazer alguma coisa para impedir a consumação. Então ele vai realizar uma nova conduta. E essa nova conduta precisa realmente impedir a consumação daquele crime inicialmente desejado. Pode ser até que um outro crime se configure, que um outro resultado se materialize. Mas é preciso impedir aquele que ele visava produzir. Porque se não impede, se ele mesmo com a nova conduta, ele não evita a produção daquele resultado, o arrependimento não pode ser considerado eficaz. Foi um arrependimento ineficaz. Vamos lá. O exemplo clássico da doutrina, assim como aparece nas provas. Um indivíduo coloca veneno na comida da vítima. A vítima ingere todo o veneno. Mas ele, depois de assistir tudo aquilo, a vítima ingerindo veneno, bate um arrependimento no cara. Ele pensa, meu Deus, daqui a alguns minutos ele vai estar tendo convulsão, vai estar vomitando, se debatendo com veneno. Eu não quero isso. Aí ele dá o antídoto para a vítima ingere aquele antídoto e nada acontece. Nós não podemos falar em tentativa de homicídio, por quê? Porque não foi uma circunstância alheia à vontade do agente que a morte não ocorreu. Foi em razão de um comportamento do próprio agente. A consumação do homicídio, a morte, não se deu por causa do agente que ministrou o antídoto. Então, isso é um arrependimento eficaz. Ele conseguiu evitar. Aí quando falam assim, professor, mas se ele desse um antídoto e mesmo assim a vítima morresse, o arrependimento seria eficaz? Claro que não. Foi um arrependimento ineficaz, um arrependimento que não adiantou nada. O cara se arrependeu, beleza, tentou, tal, mas não afetou no resultado. Acabou acontecendo. Ineficaz. Ele precisa impedir aquele resultado. Às vezes ele impede o resultado inicialmente desejado, mas ocorreu outro. Ele poderia dar um antídoto, a vítima ingeriu o antídoto, não morrer por causa disso, mas sofrer lesão corporal. Aí ele vai responder por lesão corporal. Então, no arrependimento eficaz, o agente vai responder por aquilo que ocorreu. Não aconteceu nada? Não responde por nada. Aconteceu o que ele inicialmente pretendia? O arrependimento é ineficaz. Não aconteceu o que inicialmente pretendia, mas aconteceu outra coisa? Ele responde por essa outra coisa. Ele responde pelo outro resultado que foi produzido. Aí pergunta assim, com dolo ou com culpa? Ora, com dolo. Claro, com dolo. O fato dele ter se arrependido não descaracteriza o dolo e passa a ser culpa. Não. Continua sendo dolo. Ele agiu com dolo de matar, se arrependeu, depois de esgotar os atos executórios, praticou uma nova conduta. E com essa nova conduta, a vítima não morreu, sofreu lesão. Então ele vai responder por lesão corporal dolosa. O dolo está lá atrás, no início. Não vai mudar, não, pelo arrependimento. Pela nova conduta, vamos tirar o dolo, vamos colocar a culpa? Não. É para aquele resultado com dolo. Comparando, então, agora com o crime impossível. No crime impossível, que é o mais fácil, né? A consumação não ocorre, por quê? Porque não tinha como ocorrer. Esse é o mais fácil. A explicação mais fácil do que essa não tem. Por que, professor, no crime impossível a consumação não ocorre? Porque não tinha como ocorrer. Muito simples, né? Ou por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade absoluta do objeto. Traduzindo, ou porque havia um problema muito sério com relação à maneira de execução, os métodos usados, ou porque havia um problema muito sério em relação ao bem que ele pretendia atingir. Embora seja o mais fácil, ele é o que gera maior
relutância por parte dos candidatos. Os alunos parece que não aceitam essa ideia do crime possível, ficam revoltados. Isso atrapalha. Essa revolta, esse ódio contido, né, acaba prejudicando o próprio estudo, a própria compreensão do tema. Por quê? Porque se prende àquela questão da intenção. Pô, mas a intenção do cara, a índole dele. Aí tem que lembrar, o legislador não se preocupa apenas com isso. Ele fica muito ligado às questões de natureza objetiva. Ele pensa assim, se o indivíduo fez algo que não teria utilidade para a consumação do crime, nós não vamos punir. A tentativa só é punível porque a consumação era viável. Porque o indivíduo responde pela tentativa porque poderia ter se consumado. Não se consumou por circunstâncias alheias, à sua vontade, mas era possível. Era possível. O cara esfaqueou a vítima não morreu, porque o médico foi muito bom, que o atendeu, porque uma pessoa levou para o hospital correndo. Mas era possível. Agora, quando não era possível a consumação, a resposta veio no artigo 17, não se pune a tentativa. Ele tentou algo impossível, então nós não vamos punir. É a chamada tentativa inidônea. O crime impossível é o crime que não teria como acontecer de jeito nenhum. Então qualquer tentativa ela é imprestável, ela é inidônea. Na próxima aula nós vamos trabalhar aqui as duas partes do dispositivo do artigo 17, ineficácia absoluta do meio e propriedade absoluta do objeto. Vou dar exemplos, vou tratar da súmula 145 do STF, que é interessante discutir nesse momento, e depois vamos examinar a natureza jurídica, vamos dar uma pincelada final nesse estudo. Em seguida, nós vamos analisar o artigo 16, o arrependimento posterior, e depois disso vamos finalizar o estudo do fato típico e da tipicidade e, consequentemente, o fato típico com a teoria do erro. É o erro de tipo, que é um assunto bem complexo, bem difícil, o erro de tipo. E aí já acredito que na próxima aula a gente já entre no segundo elemento do crime, que é a antijuridicidade. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro com a 14ª aula, já avançando bem, já chegando aí a um bom caminho andado na teoria do crime. Até a próxima.